paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, espero que todos vocês estejam animados para mais uma aula abençoada por Deus, né? Saibam que vocês serão muito bem recompensados por terem acordado para acompanhar essa aula maravilhosa, que eu tenho certeza que assim como falou ao meu coração e muito me ensinou muita coisa, eu tenho certeza que mais uma vez eu vou estar aqui aprendendo com vocês, né, a importância de nós estarmos ligadinhos na palavra do Senhor, que ela tem muito a nos ensinar, né, tem muito a nos passar de quão lindo é, né, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos dispostos a viver a vontade dele na nossa vida. E hoje nós vamos estar aprendendo sobre um herói que foi curado. Olha que bênção! E o nosso texto base, ele se encontra em 2 Reis, capítulo 5, tá? E o nosso texto do dia diz assim: Eu sou o Senhor que cura vocês, né? E esse texto, ele se dá aos israelitas que zelosamente obedecesse ao Senhor e o seguisse, né? Deus não permitia que nenhuma das enfermidades ou pragas que ele lançou sobre os egípcios os afligisse. Afligisse quem? Os israelitas, né? Se eles quando eles zelosamente obedeciam ao Senhor e o seguisse, né? Quando eles tomassem essa iniciativa, o Senhor não permitia que nenhuma enfermidade os afligisse. Essa promessa revela que o desejo primordial de Deus é de curar o seu povo e não afligi-los com doenças, enfermidades, nada, exatamente nada de ruim. E essa promessa, ela se confirma em 3 livros da Bíblia, né? Que se vocês quiserem ficar à vontade, pode abrir aí para acompanhar comigo, tá? O primeiro livro que nos confirma essa promessa é Êxodo, capítulo 23, versículo 25, tá? Que diz assim: Se vocês adorarem a mim, o Senhor seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida, água e tirarei de vocês todas as doenças. Olha mais uma vez esta aula falando para nós sobre obediência, né? O segundo livro que nos confirma essa promessa também, de que quando nós zelosamente obedecemos ao Senhor, né, e Ele nos livra, né, de todas as doenças, todas as enfermidades, seja o que for, seja físico, seja espiritual, se confirma essa promessa também em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15, que diz assim: O Senhor seu Deus os protegerá de todas as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês, né? E o terceiro livro da Bíblia também, que vai nos estar confirmando essa promessa, é Salmo 103:3, que diz assim: O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. O Senhor, isso mesmo, esse Deus maravilhoso, grandioso, fiel que nós servimos, né? E é uma bênção, né? Como é maravilhoso nós termos a presença de Deus nas nossas vidas e estar sempre dispostos a servi-lo, né, gente? Também, essa promessa se estende até os dias de hoje, tá? Além dessa promessa estar sendo confirmada nesses livros que eu li para vocês,
Êxodo capítulo 23, versículo 25, Deuteronômio capítulo 7, versículo 15 e Salmo 103, 3, ela também se estende até os dias de hoje e está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17, que diz assim: depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes, gente. Isso mesmo. E o versículo 17 diz assim: Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Em Isaías 53, abram comigo em Isaías capítulo 53, que vocês vão ver, né, o que o profeta Isaías disse, né, que iria se cumprir e realmente foi confirmado. E essa promessa se estende até os dias de hoje, conforme se encontra no capítulo 53 de Isaías. O versículo 3 ao 5 diz assim: ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele quem tinha? Jesus. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Gente, olha que coisa linda. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Todas as nossas dores ele levou, ele suportou na cruz por amor às nossas vidas. Então, vocês têm que dizer adeus a qualquer tipo de dor, qualquer enfermidade, seja física ou espiritual, todo desânimo, toda fraqueza, toda dor, seja dor de cabeça, seja dor de garganta, seja o que for, seja dor física ou seja dor espiritual, né? Aquela tristeza que vem e nos corrói dentro da gente, a gente acha que não tem fim. Tá repreendido. O Senhor já levou todas essas coisas ruins, né? Na cruz, ele suportou todas as dores, todas as nossas dores, né? Tudo aquilo que o pecado tinha trazido para as nossas vidas, o Senhor levou. Isso não nos pertence mais, nós fomos curados, fomos sarados pelo Senhor. Então, sempre que vocês sentirem qualquer dor ou qualquer tristeza, qualquer desânimo, qualquer mágoa, que vocês repreendem, porque o Senhor poderoso, nosso Deus, ele suportou tudo isso por amor de nós, né? Nós fomos curados, fomos sarados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Então você repreende, não permita que isso tome conta da sua vida. Amém? E para que vocês compreendam ainda mais, né, esse nosso tema de hoje, da nossa aula, que é um herói que foi curado, acompanhem comigo essa história, tá? Que vamos falar sobre o nosso amigo Naamã, né? Que tem a muito nos ensinar sobre a obediência, sobre a cura, né? Sobre a fé, né? Ouçam aí, vamos lá. Ligadinhos, hein? O exército da Síria tinha um valente comandante, muito respeitado por todos. O nome dele era Naamã.
E mesmo com todo o prestígio, ele sofria de uma terrível doença chamada lepra. Naquela época não havia cura para essa doença. Eram feridas, né, que davam na pele, e era tão terrível essa doença que as pessoas que tinham ela se coçavam com telha, de tão terrível que era a coceira dessa doença. Gente, imagina como que seria horrível, como que era horrível isso, né? E certa vez, o exército sírio atacou Israel e uma menina israelita foi levada para trabalhar como escrava para a mulher de Naamã. A Bíblia não cita o seu nome. Além de ser serva na casa do general, ela era uma serva de Deus. Não guardava rancor nem ódio contra o seu patrão. Pelo contrário, queria o bem daquela família. E um dia, a menina disse o seguinte para a mulher de Naamã: eu gostaria muito que o meu senhor fosse falar com um profeta que mora em Samaria, porque ele o curaria dessa terrível doença. Lembra do nosso amigo, que eu já vou falar o nome dele, que nós comentamos na aula passada? Pois é. Ela percebeu que Naamã precisava conhecer sobre o amor de Deus. Aquela menina testemunhou sobre o poder de Deus e influenciou definitivamente aquela família. Ela passou para a esposa de Naamã que Deus poderia fazer um milagre na vida dele, somente o Senhor. Então, quando Naamã soube da mensagem da menina, contou ao rei e ele o enviou com muitos presentes e uma carta ao rei de Israel, pedindo que ele curasse Naamã. Mas, quando o rei de Israel leu a carta, ficou preocupado e com muito medo, pois ele não sabia curar ninguém. Ele pensou que o rei da Síria estava querendo guerrear contra eles. Assim que a notícia chegou ao profeta Eliseu, ele mandou o seguinte recado ao rei: não se preocupe, mande que esse homem venha falar comigo e eu lhe mostrarei que há um profeta em Israel. Naamã partiu para a casa de Eliseu, e assim que ele chegou, o profeta mandou um servo com um recado para que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. E é aí que entra a história do profeta Eliseu, que nós comentamos na aula passada. Quem participou e quem acompanhou sabe quem foi esse profeta Eliseu, né? E se você não sabe, assiste a nossa aula anterior que você vai compreender muito bem, vai entender certinho quem foi esse nosso profeta Eliseu, né? Um homem de Deus e abençoado, que pelo poder, né, do Senhor, né, do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele realizou muitos milagres. E esse daqui foi um desses também. Ao ouvir isso, Naamã ficou muito zangado, pois pensou que seria recebido com honrarias pelo profeta Eliseu. Afinal, ele era um homem muito importante. Lembra que nós lemos no começo da lição? Muito importante ele era. Além disso, ele achava que os rios de sua terra eram bem melhores. Assim, ele foi embora muito bravo. Então, seus empregados foram até o lugar em que Naamã estava e o convenceram a voltar e a fazer o que o profeta havia dito. Por quê? Porque o profeta sabia o que estava dizendo. Afinal, foi o Senhor que tinha falado com ele, né? Só que Naamã não queria obedecer, porque ele ia ter que mergulhar em um rio barrento, um rio sujo, né, para ele. Né, como diz a nossa história, ele achava que os rios de sua terra eram bem melhores, porque eram mais limpinhos, né, não tinha barro, não tinha nada de sujeira, né?
Mas como é bom nós obedecermos o que o Senhor nos pede, né? O que o Senhor nos manda. E como é bom nós sermos humildes para aceitar, né, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E para ele ser curado era necessário ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, seus empregados foram até o lugar em que Naamã estava e o convenceram a voltar e a fazer o que o profeta havia dito. O general precisou se libertar do seu orgulho e obedecer às instruções do profeta. Naamã mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e na 7ª vez, quando chegou à superfície, ele estava curado. Daquele dia em diante, Naamã se tornou um servo do verdadeiro Deus. E o Senhor foi reconhecido por todas as pessoas que souberam da cura de Naamã. Viram como é importante nós obedecermos o que o Senhor nos manda fazer? Por mais que a água era barrenta, que não era a água que ele queria ser mergulhado, gente, tinha um propósito por trás de tudo isso, né? Dele reconhecer que ele era dependente do Senhor, que ele era dependente de viver, né, o que o Senhor tinha preparado para ele. Para ele ser curado, ele ia ter que mergulhar 7 vezes e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, um rio barrento, um rio que ele não queria. Então, muitas das vezes, a vontade que o Senhor quer para as nossas vidas pode não nos agradar mesmo. Mas é melhor nós obedecermos do que sermos tolos, né? E desumildes a ponto de não vou fazer isso e sofrer, né? E aí, você prefere sofrer desobedecendo ou obedecer, né? E ser honrado por Deus, ser curado, viver aquilo de lindo que Ele tem para a sua vida. Basta nós olharmos pelo lado aí de obediência e desobediência. Vai de você, né? Se você quer ser um cristão que faça diferença, se você quer transformar a vida de muitas pessoas através do Espírito Santo de Deus, né? Se você quer mudar, ajudar muitas pessoas a serem transformadas, é necessário nós obedecermos ao Senhor, independente daquilo que Ele nos pediu, independente daquilo que Ele falar para a gente fazer. Faça, seja obediente, porque por trás de tudo que o Senhor nos pede tem um propósito, tem um porquê, né? Tem uma razão, não é em vão que o Senhor nos pede. Ele sempre tem algo lindo para nos ensinar, né? E no caso do nosso amigo Naamã, era tirar esse orgulho dele, né? De que ele não era dependente de Deus, de que ele não era dependente dessa cura, mas foi transformado. Foi transformado. Diante de Eliseu, Naamã reconheceu que somente em Israel havia um Deus verdadeiro. Deus se agrada quando testemunhamos a respeito dele, quando falamos às pessoas como ele é poderoso. Gente, olha que lindo. Devemos compartilhar o amor de Deus com todos. Todos têm o direito de saber quem é esse amor que nós aprendemos, né? Seja você que nasceu e cresceu no lar evangélico, ou você que recentemente, né, escutou, né, sobre esse amor, independente de como você descobriu desse amor que é Jesus, né? Devemos compartilhar o amor de Deus com todos, devemos compartilhar esse amor com todas as pessoas, porque todos têm o direito. Fique ligado, Junior, ou pai ou mãe, seja você quem for que está aí acompanhando a nossa aula de hoje. Fique ligado. Quando obedecemos e vivemos a palavra de Deus, Ele é o Senhor que nos transforma por completo, né?
Quando obedecemos, o Senhor faz a obra por completo em nossas vidas. Você teve um encontro com Deus e em obediência à palavra dele, tendo contato com sua palavra, você pode ser curado e transformado totalmente, tá? Seja humilde para reconhecer que você depende de Deus para tudo, que você é dependente dele, né? Então, quer um exemplo? Olha a história do nosso amigo Naamã, né? Quando ele reconheceu que ele precisava deixar o orgulho de lado e precisava obedecer às instruções do profeta, né? Que o profeta Eliseu era um homem de Deus, Quem acompanhar a nossa aula anterior vai ver o que foi nos ensinado na palavra do Senhor, né? Quando ele conheceu que ele precisava obedecer às instruções do profeta, obedecer, gente, obedecer aquilo que o profeta tinha lhe ordenado, né? Até porque foi o Senhor quem falou com o profeta que era necessário Naamã cumprir essa instrução, ele foi curado. Quando ele deixou o orgulho de lado e decidiu obedecer, reconhecer que ele era dependente dessa cura, né, que o Senhor queria dar para ele, né? E vemos que não foi somente uma cura física, né, a cura da lepra, foi também uma cura espiritual. Ele precisava deixar aquele orgulho de lado, precisava deixar aquele sentimento ruim de dentro dele, de que ele não era dependente de ninguém, nem de Deus, de ninguém. Não, ele era assim, né? Então, obedecer. Quando obedecemos e vivemos a palavra do Senhor, ele é o Senhor que nos transforma por completo. E para finalizar, eu quero compartilhar algo com vocês, né? Como todos vocês sabem, que eu já compartilhei com muitos juniores a Bíblia que eu tenho aqui, que ela é a versão atualizada nos dias de hoje. E aqui tem uma ilustração muito legal que eu quero compartilhar com vocês, tá? Sobre obediência. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Exorta-nos a obedecer às ordens de Deus, tá? Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Exorta-nos a obedecer às ordens de Deus. Fazemos isto obedecendo a Deus com... Se você quiser anotar aí, fique à vontade, tá? Fazemos isto obedecendo a Deus com nossa vontade. Como assim, tia, nossa vontade? Entregando-nos completamente a Ele. Ou seja, não é mais a minha vontade, Senhor, é a sua que eu quero que prevaleça na minha vida. Nossa vontade não existe, né? Quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós obedecemos a palavra dele, quando temos contato com a palavra dele, nós reconhecemos que devemos entregar completamente a ele a nossa vontade. Segundo, a nossa mente, aprendendo sobre ele e a sua palavra, a Bíblia. A Bíblia, precisamos ter contato com a palavra de Deus, né? Porque para mim falar sobre esse amor de Deus com todas as pessoas, eu preciso conhecer como que aconteceu tudo isso, né? Eu preciso saber quem é esse Jesus que eu conheci. Então eu vejo aqui, ó, a palavra de Deus. Preciso estar em constante contato com ela. Nosso dinheiro. Lembrando que todo dinheiro e as demais coisas boas que temos vêm de Deus e na realidade pertencem a Ele e não a nós, né? Nosso corpo, quarto, nosso corpo, usando a nossa energia e os nossos talentos de acordo com as suas regras e não as nossas,
né? O que o Senhor nos ensina também sobre o nosso corpo, usando a nossa energia e nossos talentos de acordo com as suas regras e não as nossas, né? Nosso futuro, decidindo gastar nossas vidas fazendo coisas para Deus e as outras pessoas, né? Fazendo aquilo que o Senhor nos manda, servindo a Ele, né? De todo o coração, de toda a nossa alma e também ajudando o próximo, amando o próximo como a nós mesmos. Olha que lindo. E o nosso coração, amando-o acima de qualquer coisa. Amando quem, tia? Deus, né? Amando a Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Exorta-nos a obedecer às ordens de Deus. Fazendo isto, obedecendo a Deus com a nossa vontade, nossa mente, nosso dinheiro, nosso corpo, nosso coração e nosso futuro. Ou seja, em tudo, tudo. Nós só conseguimos ser melhores quando nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor em cada detalhe na nossa vida. Gente, lembrando sempre que o Senhor levou as nossas dores, nossos sofrimentos, nossos pecados, né? Na cruz, por amor das nossas vidas, o sangue derramado na cruz do Calvário. Ele é poderoso. Então, meus amores, obediência e reconhecimento de que dor, tristeza, mágoa, angústia não nos pertence mais, porque o sangue de Jesus nos curou, nos transformou, nos purificou. Então, você aí fique ligadinho, tá? Obedeça, esteja em constante contato com a palavra do Senhor, né? Como eu disse aqui, ó, seja humilde para reconhecer que você depende de Deus para tudo, que você é dependente dele. Você teve um encontro com Deus em obediência à sua palavra. E tendo contato com a sua palavra, você pode ser curado e transformado totalmente. Mas é quando eu tenho um encontro com Deus, quando eu obedeço a sua palavra e quando eu tenho contato com a palavra dele. Eu sou uma pessoa transformada e curada totalmente. Então, meus amores, não se esqueçam, precisamos estar ligados no Senhor dia após dia, dependentes dele, porque ele pode todas as coisas, ele é poderoso, né, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas o que eu quero deixar registrado para vocês aqui é que vocês estejam sempre firmes, inconstantes em oração e na palavra do Senhor, para transformar vidas, curar muitas vidas, através do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E é isso! Obrigada a todos vocês que ficaram até agora acompanhando essa aula maravilhosa, que antes de estar aqui com vocês, né, o primeiro ouvido que escutou foi o meu. Então, está valendo para mim também esse ensinamento de hoje, que na verdade não foi um ensinamento, foi um estudo junto com vocês, foi um aprendizado juntamente com vocês. Amém? Vamos estar orando então para encerrar? Sim, hoje não teremos nenhuma atividade, tá bom? Mas aguardo vocês na nossa próxima aula, que garanto que vai ser gravada com muito carinho também, né? E estaremos juntos se Deus permitir, tá? Senhor, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, continue conosco, ó Pai, repreenda toda tristeza, todo desânimo, toda dor, toda infelicidade, toda angústia, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Porque o Senhor levou, ó Pai, tudo aquilo de ruim, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas falhas, tudo que não provém de Ti, o Senhor levou, Deus. O Senhor levou na cruz por amor das nossas vidas. O Senhor levou, ó Deus, o seu sangue derramado na cruz, o Calvário nos purificou.
tocou, nos transformou totalmente. Que o Senhor faça com que nós venhamos reconhecer que somos dependentes de Ti diariamente, cada minuto, cada segundo. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus, guie os passos dos juniores, guie os passos de cada pai, cada tio, cada tia, cada avô, cada avó, cada criança, cada adolescente, cada jovem, seja quem for, independente da idade, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor coloque nas nossas mentes que nós precisamos obedecer a Ti, obedecer a Tua palavra, estar em constante oração, estar em constante contato com a Sua palavra, que é o que nos dá força, é o que nos dá ânimo, é o que nos tem a ensinar, para que nós possamos, ó Deus, apresentar este amor para toda a humanidade, através do poder do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Que o Senhor continue conosco neste dia, que seja um dia abençoado, que o Senhor abençoe cada pai, ó Deus, cada mãe, cada responsável por estes pequenos, que o Senhor abençoe cada família representada aqui hoje. Eu Te agradeço infinitamente por tudo, que o Senhor venha nos dispensar em paz dessa aula, continue conosco e que mais nós possamos estar juntos logo, que toda essa enfermidade, toda esse vírus, Senhor, as pessoas que estão precisando de cura, que sejam curadas, aqueles que precisam de uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir, ó Deus, aqueles que precisam, seja do que for, que para eles é impossível, eu sei que para o Senhor tudo é possível, porque o Senhor é poderoso e que se cumpra a sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Meus amores, é isso. Eu quero aproveitar aqui, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais. Isso mesmo. Todos os pais, você aí, papai, que está me assistindo junto com o seu filho ou individualmente, que Deus abençoe sua vida, dando sabedoria, dando força, dando ânimo a cada dia e muita saúde, principalmente. Em especial ao meu pai. Pai, feliz Dia dos Pais e eu amo muito você. É isso, meus amores. Você aí que tá com o seu papai, né? Com aquele homem que você considera como seu pai, como seu herói, como seu amigo, seu parceiro, que você abrace, que você dê todo o carinho. Não só hoje por ser um dia especial, mas todos os dias também, né? E você aí que não tem o seu papai com você, saiba que você tem um pai que vai muito além do que esse ser humano que está com você ou não, que é Jesus. Então receba o abraço desse pai grande que nós temos hoje também, tá bom? Que Deus continue abençoando a vida de vocês e eu te espero na nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem com Deus, recebam aquele famoso abraço apertadíssimo. E tchau!